Sou um homem mais velho agora. A vida me proporcionou muitas histórias para contar. Infelizmente nunca me casei, então não tenho filhos para contar minhas histórias. Por isso, decidi contar uma delas por meio do canal Relatos do Frank. Meu pai faleceu quando eu era muito pequeno. Minha lembrança mais antiga é que quando eu tinha 7 anos, ele já não estava mais conosco. Naquela época, minha mãe e eu morávamos em uma casa de madeira, pois a casa que meu pai tinha foi tomada por seus irmãos e minha mãe foi expulsa de lá. Éramos muito pobres, minha mãe não tinha trabalho e vivíamos com a ajuda dos vizinhos. Felizmente nunca nos faltou comida, nem passamos frio. Desde os 9 anos, comecei a trabalhar com os vizinhos, ajudando a pintar, recolher o lixo, coisas que não eram difíceis para mim. Um dia, duas mulheres chegaram ao quarteirão com uma menina, ocuparam uma casa abandonada e passaram a morar lá. As novas vizinhas não eram muito sociáveis, quase nunca eram vistas saindo, exceto à noite. Era quando as duas mulheres, meio arrumadas, saíam deixando a menina sozinha em casa. Algo estranho acontecia com elas, pois ninguém nunca as via voltar. Sempre sabíamos que haviam retornado porque se ouviam barulhos dentro da casa, o que era muito estranho. Em uma ocasião, acho que foi durante o almoço após um batizado, um dos vizinhos contou à minha mãe que havia visto as mulheres retornando. Disse que uma delas estava com ferimento grave no olho, pois ela estava se queixando enquanto cobria o olho com uma das mãos, e era visível que estava sangrando bastante. Depois minha mãe contou para outra vizinha, e assim a fofoca se espalhou por todo o quarteirão. Em uma ocasião, o filho dela estava brincando na rua com alguns vizinhos. Podíamos ver uma das mulheres saindo para jogar água na calçada. As 6 crianças perceberam que essa mulher tinha uma grande cicatriz em um de seus olhos. Era uma cicatriz que ia desde a metade de sua testa até as suas bochechas. Isso a fazia parecer assustadora. Um dia, a menina saiu de casa e começou a andar pela rua. Outra vizinha se aproximou dela para perguntar se ela precisava de ajuda, mas assim que a senhora se aproximou, ela reagiu com fúria e a mordeu com força. A senhora gritou de dor, então a mulher com a cicatriz no olho saiu correndo para pegar a menina, segurando-a firmemente pela nuca para fazer com que ela soltasse a senhora. Em seguida carregou a menina de volta para casa, nem mesmo perguntou se a senhora estava bem. O marido da senhora teve que levá-la ao hospital. Quando o casal retornou, minha mãe foi ver a senhora e como ela estava. O marido disse à minha mãe que no hospital pensaram que ela tinha sido mordida por um cachorro, devido ao estado e à profundidade da ferida. O marido disse à minha mãe que no hospital deram antibióticos e que a ferida era muito profunda. O enfermeiro comentou que se tivessem demorado mais um pouco para levar sua esposa, eles teriam que amputar o braço dela. Isso era estranho, muito estranho, mas ao mesmo tempo gerava muita curiosidade, pois havia uma mulher com uma grande cicatriz que atravessava um olho e uma menina que se comportava bastante esquisita. Passaram alguns dias. A vizinha que havia sido mordida pela menina começou a sofrer de uma febre. Alguns vizinhos correram atrás do médico enquanto o marido ficava com ela. Infelizmente a mulher morreu. A infecção estava muito forte e quando o médico chegou, já não havia mais nada a ser feito. Era tarde demais. O homem estava furioso e queria vingança. Foi ao quintal de sua casa, pegou uma foice e se dispôs a cobrar a morte de sua esposa. Alguns vizinhos tentaram detê-lo, mas a coragem do homem lhe dava uma força incrível. Diante dos olhos de todos os vizinhos, incluindo nós, crianças, o homem foi até a casa das mulheres e entrou com força. Ouvimos muito barulho. Haviam socos, coisas quebrando, gemidos e gritos. O homem nunca mais saiu daquela casa. Todos voltamos para nossas casas em silêncio. Sabíamos o que havia acontecido. Estava mais do que claro, a partir desse dia, todos começamos a temer aquelas mulheres. Ninguém se aproximava muito de sua casa. À noite, quando as mulheres saíam, todos fechavam suas portas e janelas. À tarde, quando a menina saía, todos nós corríamos para nos esconder. Minha mãe e alguns vizinhos conseguiram cães. Todas as crianças pararam de sair.
porque todos os cães eram muito bravos e eram perigosos até para nós. Percebemos a hora que as mulheres saíam porque todos os cães latiam furiosos. Também sabíamos quando retornavam. O estranho era que os poucos vizinhos que se atreviam a se aproximar não viam as mulheres por nenhum lado. Assim foram os dias, entre medos e latidos. Noite após noite, era a mesma coisa, até que algo aconteceu. Uma certa madrugada, os cães fizeram muito barulho, mais do que o normal. Apenas um cão estava chorando, todos os outros estavam latindo. Era como se estivesse anunciando a morte. E assim foi. Pela manhã, um dos vizinhos, quando ia trabalhar, encontrou um de seus cães sem vida na rua. Haviam-no neutralizado de forma brutal, tinham arrancado um pedaço dele com uma mordida, e ele morreu sangrando. O cachorro era um pitbull. Então, para matá-lo com uma mordida, era necessário um animal enorme, um lobo ou um urso. Era o que faltava, uma criatura que matava cães. Agora sim tínhamos o pior cenário. Pelo menos foi o que disse minha mãe. Passou uma semana e eu já tinha me acostumado aos barulhos dos cães. Era como o meu despertador. Eu dormia depois que eles latiam a primeira vez e acordavam quando latia a segunda vez, quando já estava de manhã. Depois eu comia o meu pão e voltava a dormir. Mas uma noite ouvimos outra coisa. Era por volta das 4 da manhã, a hora em que sempre latiam. Pudemos ouvir um homem gritar. Não se entendia nada, mas ele gritava com força. Claro, dava para entender que estava sofrendo. Minha mãe e eu olhamos pela janela e vimos duas bestas de cor marrom escura que pareciam ursos. Uma das bestas estava arrastando um senhor, o puxava pelo braço e o tinha preso com os dentes, por isso ele gritava de dor. Os cães estavam furiosos. Minha mãe disse que essas criaturas haviam matado o pitbull, e embora não parecesse crível, essas coisas deviam ser as mulheres que saíam todas as noites. Isso me confirmou quando as criaturas se dirigiram para aquela casa. Não havia dúvida, aquelas mulheres eram lobisomens. Isso explicava a poderosa mordida da menina. Minha mãe estava completamente horrorizada. Ela me abraçou com força enquanto tremia de medo e até ficou pálida. Como se não bastasse, todas as senhoras da quadra se reuniram para discutir o assunto, pois minha mãe não tinha sido a única testemunha ao ver aquelas bestas. Todas chegaram à conclusão de que estávamos em um grave perigo. De qualquer forma, a qualquer momento essas criaturas poderiam começar a nos atacar. Então, ficou combinado que naquela noite, após a saída das mulheres, todos soltariam os cães para que quando elas retornassem de madrugada, já transformadas em bestas, todos os cães as atacassem. Chegou a noite, as mulheres saíram e todos os vizinhos soltaram os cães, e alguns homens que tinham armas concordaram em ficar em tocalha para ajudar os cães se necessário. Era por volta das 3 da manhã. Os lobisomens voltaram e se depararam com mais de 20 cães furiosos, prontos para atacá-los. Todos nós estávamos observando pela janela. Os cães rosnavam e as lobisomens emitiram um som grotesco. Todos os cães partiram para o ataque. Inicialmente parecia que estavam ganhando, pois as mulheres começaram a latir e emitir sons que claramente eram de lamentos e dor. Mas então, um por um, os cães eram arremessados com força. Foi terrível ver todos os cães morrerem. Aquelas criaturas pareciam imponentes. Até os homens se acovadaram e ninguém saiu para atirar. No dia seguinte, as mulheres, junto com a pequena menina, saíram de casa e partiram a pé. Assim, a angústia das 3 lobisomens terminou em minha rua. Era uma daquelas manhãs em que o ar frio se insinua sob a pele. Era incômodo, mas eu estava acostumado. Passei quase 20 anos caçando nos arredores da Floresta Estadual no Paraná, um lugar tão familiar para mim quanto o quintal da minha casa. Mas naquele sábado, 3 de dezembro de 2016, percebi que não importa o quanto você pense conhecer um lugar,
Sempre há algo novo ou antigo esperando nas sombras. Meu amigo tinha me permitido usar seu terreno, um vasto campo na borda da floresta, onde eu havia montado a minha cabana, entre galhos de uma árvore resistente. A escuridão ainda tecia seu manto sobre o campo e apenas o fraco prelúdio do amanhecer começava a revelar os contornos da paisagem. Me acomodei, lembrando-me de muitos amanheceres que tinha testemunhado daquele mesmo ponto. A maioria terminando com o retorno para casa e uma nova história para contar. Mas o que eu não sabia era que naquela manhã seria o cenário de uma história muito diferente. Uma que ainda tenho dificuldade para acreditar por completo. A calma da madrugada foi quebrada pelo suave estalar de folhas secas e o distante trote dos animais. Era um som familiar, reconfortante, deveria ser por volta de umas 5:30 da manhã. Através da mira do rifle, examinei o horizonte em busca daquele primeiro movimento, daquela primeira indicação de vida, mas o que encontrei não foi o habitual. Um par de figuras seguia os animais, grandes demais para serem cães. Embora naquele momento a mente tentasse se agarrar ao conhecido, ao explicável, à medida que o céu clareava, revelando o vasto campo que se estendia até a borda da floresta estadual, minha atenção se concentrou naquele par de figuras que tinha visto. No início, os confundi com cavalos ou algo assim, mas enquanto eu os observava através da mira, uma sensação de perplexidade me envolveu. Eles eram significantemente maiores, com movimentos que careciam de graça típica desses predadores. Sua marcha era decidida, quase calculada, como se cada passo fosse medido e cada movimento tivesse um propósito, além do simples ato de seguir sua presa. A luz do amanhecer começou a banhar o campo, me dando uma visão mais clara dessas criaturas. Seu pelo era de um tom escuro, muito mais denso em algumas áreas do corpo, dando uma aparência quase desalinhada e selvagem. O que mais me desconcertava era o seu tamanho. Eles se assemelhavam mais a lobos, mas até isso parecia uma comparação insuficiente. A maneira como se moviam, como uma espécie de arrogância natural, como se estivessem plenamente conscientes de seu domínio sobre o ambiente, me deixou perplexo. Não passou muito tempo até que os outros animais, em um repentino surto de pânico, aumentassem sua velocidade, desaparecendo na densa floresta, seguidos de perto por essas criaturas. Esse evento, que durou apenas alguns minutos, foi gravado em minha memória com muita nitidez. Eu tentei me convencer de que o que eu tinha visto eram simples cães, de grande porte, talvez afetados por alguma condição genética incomum. Aproximadamente cerca de 15 minutos depois, ao primeiro avistamento, minha atenção foi desviada para um movimento no extremo sul do campo. Um cavalo robusto, que até então tinha estado pastando com muita tranquilidade, de repente ele se enrijeceu. Seu corpo inteiro parecia estar em alerta máximo. E então, com um repentino surto de energia, ele se lançou em direção ao abrigo das árvores. Foi então que eu vi, era significantemente maior do que as criaturas que eu tinha observado antes, movendo-se com uma lentidão deliberada, quase como se estivesse espreitando algo ou alguém. Sua aproximação era calculada, com passos medidos que contrastavam com a agitação do cavalo. No início, eu pensei que simplesmente atravessaria o campo em busca de presas, mas então seu olhar se fixou na minha direção. Eu estava certo de que ele tinha me visto, apesar da distância e da minha posição elevada no posto de caça. Sua reação foi inquietante. Ele parou como se estivesse avaliando a situação e então, em um ato que desafiava toda a lógica, ele começou a se aproximar de mim. À medida que se aproximava, eu pude observar mais detalhes dessa criatura. Seu pelo era de um preto profundo, mais escuro do que eu tinha visto em qualquer animal da floresta. Sua espinha estava arqueada de uma maneira pouco natural e sua cabeça, desproporcionalmente grande para o corpo, ostentava um olhar que arrepiava o sangue. Os olhos tinham algo neles que me lembravam os de um ser humano, cheios de uma inteligência perturbadora. Quando ele estava a cerca de 50 metros, ele se ergueu sobre duas patas e começou a rosnar baixo. Um som que ecoou no silêncio do amanhecer.
com uma vibração ameaçadora. Não era o som de um cachorro e tampouco de um porco. Era algo completamente diferente, algo que eu nunca tinha escutado antes. A ideia de atirar cruzou minha mente, mas um instinto primordial me impediu. Algo no fundo do meu ser me dizia que se eu atirasse, seria um erro grave. O instinto gritava para atirar, para defender a minha vida se necessário, mas algo na profundidade daqueles olhos me deteve. Era como se atirar naquela criatura desencadeasse uma série de eventos que eu não estaria certo se eu poderia controlar. Então, tão repentinamente quanto havia parado, algo na floresta captou a sua atenção. Com uma velocidade impressionante, ele girou sobre si mesmo e desapareceu entre as árvores, deixando-me com o coração batendo a mil e uma mistura de alívio e espanto. Eu fiquei no posto de caça por mais 1 hora, atento a qualquer som, mas tudo o que me acompanhou foi minha vigilância e o silêncio. Eu nunca mais testemunhei algo assim em minha vida.